Boa noite, caros ouvintes. Estamos começando nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, programa Kairos, Tempo de Graça, de número 920. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até as 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Nos trabalhos técnicos, o meu amigo Michel Silva. Grande Michel Silva, o São Paulino. Michel é São Paulino. Cara, é o monstro da técnica, grande Michel Silva. Quero agradecer ao Michel Silva, quero agradecer demais também à Rádio 9 de Julho, na pessoa da Kátia, da Glaucia, que participam dessa parte administrativa, dessa parte de gravação do programa, junto com o Michel Silva, que é o homem da técnica. Muito obrigado, gente, pelo trabalho de vocês, pelo carinho de vocês, pela torcida de vocês, né? Fazemos parte deste programa. Quero também agradecer à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. É um grande esforço da paróquia. Uma paróquia que realmente tem uma visão muito bonita do serviço religioso, tem uma visão muito atual, muito participativa. Então, a paróquia ela atua tanto no lado espiritual, em que promove cursos, formações lá dentro da paróquia e fora da paróquia também. Esse aqui é um exemplo, Kairos. Mas também atende ao sofrimento humano das pessoas, acolhe as pessoas que estão fragilizadas pela vida, as pessoas que estão passando necessidades, tem um trabalho de alimentação do povo, tem vários trabalhos sociais. Então, é muito bonito esse trabalho que a Paróquia Nossa Senhora do Brasil realiza. E eu fico muito grato a Deus por participar dessa paróquia. Veja sou paroquiano lá. Essa realidade, né? Que a gente saiba valorizar aquilo que a igreja nos dá. Isso é tão importante, gente, num tempo onde as pessoas realmente se afastaram de Deus e criaram um ranço contra a igreja. Essa raiva de muitas pessoas contra a igreja não vem da igreja. É um processo que dura séculos, pelo menos uns 400 anos, para destruir a imagem boa da Igreja Católica. Aos poucos eu vou explicar isso para você, mas tenha certeza, a igreja é linda. A igreja como instituição é santa, é perfeita. Nós pecamos. Nós que fazemos parte da igreja, pecamos. A igreja não peca. A igreja como instituição é santa, é perfeita. Porque ela foi instituída por Cristo e sustentada pelo Espírito Santo. Então, nós estamos estudando nessa pequena recordação que estamos fazendo sobre a Trindade Santa e principalmente sobre a pessoa do Espírito Santo. Porque, como eu já falei no programa passado, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade. E conhecer quem é o Espírito Santo e como o Espírito Santo age, além de fazer bem imenso na vida da gente, além de fazer com que a vida da gente mude completamente para o bem, presta bem atenção nisso, a ação do Espírito Santo permite que eu tenha uma vida de santidade. É o Espírito Santo quem permite eu compreender o que a igreja ensina, e o que a igreja ensina é verdade. Esta verdade é confirmada no meu coração pela ação do Espírito Santo, não é só pelo meu racional. Então, além de eu enxergar as coisas de forma muito mais profunda, porque o Espírito Santo me ajuda a enxergar a minha realidade, a realidade do mundo ao meu redor, e a própria realidade da igreja com o olhar de Deus, não só com o meu olhar, e não só com os preconceitos que são jogados contra nós, contra a igreja e contra o próprio Deus. Então, o Espírito Santo ele tem essa ação de iluminação. Ele ilumina a minha inteligência. Eu consigo ver uma série de coisas que até então eu não conseguia enxergar. Eu consigo compreender uma série de coisas que até então eu não conseguia compreender, graças à ação do Espírito Santo. Então, na medida em que acontece a catequese, na medida em que acontece a evangelização, não só eu estou dando elementos para o meu racional,
mas eu estou abrindo espaço para a ação do Espírito Santo dentro do meu coração. Então isso é muito, muito importante, muito importante. O Espírito Santo também me dá forças para fazer a vontade de Deus, que é outra ação tão importante do Espírito Santo. Veja, o povo do antigo Israel concluiu, um pouquinho antes da chegada de Jesus Cristo, que eles não conseguiam viver aquilo que Deus mandava. Tanto é que você tem um grupinho pequeno na época de Jesus chamado os pobres de Javé. Os pobres de Javé é um resto daquela população de Israel que compreendeu, tanto pela história do povo de Israel, tanto quanto pela sua própria pessoa, que eles dependiam de Deus para tudo. Que não era possível você colocar a vontade de Deus sem a força de Deus nos ajudar. Não bastava a boa vontade, não bastava o esforço pessoal. Veja, os pobres de Israel, por exemplo, a Virgem Maria fazia parte desse pequeno grupo, os pobres de Israel, os pobres de Javé. Era um grupo que compreendeu, ao longo de muito tempo, que por mais que quisesse obedecer a Deus, eles queriam obedecer a Deus, eles não conseguiam, eles caíam em pecado, menos a Virgem Maria. Mas os outros caíam em pecado. A Virgem Maria não caiu em pecado porque ela foi preservada do pecado, como nós já estudamos. Mas os outros, os apóstolos, faziam parte dos pobres de Javé. Eles foram compreender. São José fazia parte desse grupo. Eles compreenderam que eles dependiam de Deus para tudo. Faltava, na aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel, esta força. Eles compreenderam a importância dos mandamentos, mas eles não conseguiam viver os mandamentos. A Virgem Maria conseguiu, São José também. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E na medida em que os apóstolos foram sendo inundados pelo Espírito Santo, eles conseguiram compreender o que Jesus falava e conseguiam viver os mandamentos. Então, para viver os mandamentos, para ter força para viver os mandamentos, era necessário a ação interna do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala para os apóstolos, olha, depois que ressuscitou, antes de subir ao céu, ele fala, não se afaste de Jerusalém antes que aconteça Pentecostes. Pentecostes foi a descida do Espírito Santo. Então nós vamos ver daqui para frente isso, nós vamos chegar nisso. Mas é importante que eu compreenda, e que você também compreenda, que o Espírito Santo, ele não só ilumina a minha visão, ilumina a minha inteligência, eu sou capaz de entender coisas que eu não consegui entender das coisas de Deus, do que é possível entender das coisas de Deus, do que é possível compreender dos mistérios de Deus. Mistério não é uma coisa escondida, é uma coisa que está muito além da minha capacidade de compreensão. E por mais que eu compreenda, eu percebo que eu preciso compreender mais ainda, é um poço sem fundo. Então, o mistério é um poço sem fundo, que quanto mais você compreende, mais você vê, puxa, eu não sei nada sobre isso. Mas eu acabei de aprender algo mais, mas esse algo mais levantou a minha inteligência para perceber, puxa, tem muito mais que eu preciso aprender. Isso é os mistérios religiosos são isso. Não são coisas escondidas. Não, são coisas que vão muito além da nossa capacidade e que Deus vai revelando na medida em que eu suporte. Percebe? Então, esta ação do Espírito Santo de iluminação, ela é importantíssima. Se eu não deixar que o Espírito Santo me convença que Jesus é Deus, eu nunca vou achar que Jesus é Deus. Eu vou achar que Jesus é um cara como outro qualquer. Só que Jesus é Deus que se fez homem. Quem me convence que Jesus é Deus que me fez homem? O Espírito Santo. Agora, quem me dá forças para eu poder viver aquilo que Jesus ensinou, isso é mandamento. Sabe? Não adianta eu falar, eu acredito em Jesus e não vivo como Jesus manda. Você não acredita em Jesus. Acreditar em Jesus não é só acreditar na pessoa de Jesus, mas é acreditar naquilo que Jesus ensinou e obedecer. O demônio acredita em Jesus, ele sabe que Jesus existe, mas ele não obedece a Jesus. Então ele não está sob a ação do Espírito Santo, ele se afastou da ação do Espírito Santo. Ele se recusa a reconhecer Jesus como Deus e Salvador, e ele sabe que Jesus é Deus e Salvador, mas ele se recusa, porque a compreensão dele é muito maior que a nossa, e ele recusa mais ainda a amar a Deus e obedecer a Deus. Então, ele se recusa a viver sob a graça.
sob a força do alto, que Jesus conquistou para nós depois do pecado original. Então, é isso que nós estamos estudando, são esses pontos que nós vamos chegando aos poucos, para a gente formar esse pequeno quadro tão importante, tanto para o final do nosso curso sobre o Catecismo da Igreja Católica, quanto para o início do próximo curso, que é a História da Igreja. Tá bom? Então, a ação do Espírito Santo tem que ficar muito clara no coração da gente. Tá bom? Então, na aula de ontem, nós começamos a estudar a vida pública de Jesus no Evangelho de São Lucas. O Evangelho de São Lucas é o evangelho onde este homem, este evangelista, este apóstolo, porque agora ele é apóstolo. Por que ele é apóstolo? Enquanto ele esteve com Jesus, ele aprendeu de Jesus, ele era o discípulo, assim como os outros 12 discípulos de Jesus, estavam aprendendo com Jesus. Então, Jesus, depois que ele morre, ressuscita e sobe ao céu, ele estabelece a igreja aqui na Terra. A igreja na Terra é Jesus agindo através dos sacramentos, porque Jesus subiu ao céu. Então, a gente não enxerga mais Jesus fisicamente como os apóstolos, os discípulos enxergavam. Mas qual que é a diferença entre apóstolo e discípulo? Apóstolo é aquele que vai ensinar, e discípulo é aquele que aprendeu. Então, os discípulos são os mesmos que os apóstolos. Você percebe? Os discípulos são os mesmos que os apóstolos, só que estão em fases diferentes. Qual fase que é? O discípulo está aprendendo com Jesus, só que eles não entendem o que Jesus fala. Eles não compreendem o que Jesus ensina, porque o Espírito Santo ainda não tinha sido dado para eles. O Espírito Santo foi dado em Pentecostes. E a partir de Pentecostes, esses apóstolos passam a ficar cheios do Espírito Santo, então eles começam a compreender tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. E começam a ter facilidade para ensinar aquilo que Jesus ensinou sob as ordens de Cristo. Percebe? Foi Cristo quem mandou eles irem ensinar. Foi Cristo que instituiu a igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou erguer a minha igreja. Ide e ensinai. Percebe? Ide e ensinai. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a partir do Espírito Santo, a partir de Pentecostes, os discípulos deixam de ser discípulos e passam a ser apóstolos, porque eles foram iluminados pelo poder do Espírito Santo. Eles enxergam coisas que eles não enxergavam. Eles compreendem agora as coisas que Jesus ensinava e eles não compreendiam, porque o Espírito Santo vai os convencendo por dentro. Então, São Lucas, ele faz parte desses homens. E ele escreveu o Evangelho de São Lucas e escreveu o Atos dos Apóstolos. No Evangelho de São Lucas, se você for analisar de forma muito enxuta o Evangelho de São Lucas, você vai perceber que é a ação do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. Mas São Lucas não escreve só o seu Evangelho, ele escreve também os Atos dos Apóstolos. E no Atos dos Apóstolos, ele vai descrever a ação do Espírito Santo neles apóstolos. Como é que eu sei que o Espírito Santo iluminou os discípulos em Pentecostes? Por causa do Atos dos Apóstolos. Então, esses conhecimentos todos nos são passados e nós precisamos preservar esses conhecimentos. Quem preserva esses conhecimentos é a igreja. É mandato de Cristo. Que a igreja ensine. Para ensinar, ela precisa saber. Então, esse ensinamento da igreja é preservado e é iluminado pelo Espírito Santo. Então, a igreja ensina com a autoridade de Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ilumina os homens e ilumina as novas gerações e dá força para a igreja ser o que a igreja é. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem. Então, veja, São Lucas agora vai mostrar para a gente o início da vida pública de Jesus, como nós terminamos a aula passada. No seu Evangelho, capítulo 4, versículos de 14 a 19. Então, São Lucas, ele revela isso para a gente, ele mostra isso para a gente no seu Evangelho. E ao mostrar isso para a gente fica sabendo. E olha que coisa linda. Começa a vida pública de Jesus quando matam João Batista. Então, o Espírito Santo revela para Jesus que João Batista, que após a sua morte injusta, após a sua morte crudelíssima, após a sua morte tão, desculpa o termo, tão estúpida, cortar a cabeça porque viu uma dança, Herodes viu
a filha da sua mulher fazendo uma dança sensual, ele ficou tão enlevado com isso, que ele ofereceu para a filha da sua mulher, da qual ele não poderia ter, nem a mulher, muito menos a filha, relação, e ele tinha relação com a mulher dele era a mulher do irmão dele. Então, João Batista acusava Herodes do pecado de Herodes. Só que ele se deixou levar. Herodes se deixou convencer pela malícia, pela impureza, e ofereceu para a filha da mulher dele qualquer coisa, por causa de uma dança. E a filha da mulher dele quis que ele trouxesse a cabeça de João Batista, porque João Batista atacava o casamento falso e errado de Herodes. Então, quando Jesus fica sabendo que João Batista morreu, pelo poder do Espírito Santo, ele começa a sua vida pública. E antes de começar a sua vida pública, ele vai ficar 40 dias no deserto. Por que Jesus fica 40 dias no deserto? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, diz a palavra de Deus. O Espírito Santo moveu Jesus para o deserto. Por que Jesus teve que ficar 40 dias no deserto? Jesus é Deus que se faz homem. Jesus não tem pecado. Jesus, ele é perfeição, tanto como Deus quanto o homem. Jesus é tão perfeito, que ele salva a humanidade. Então, por que ele foi passar 40 dias no deserto? Por que o Espírito Santo levou Jesus para passar 40 dias no deserto? Por nossa causa. Para que a gente saiba como nos defender da ação do demônio contra a gente. Porque é no deserto que o demônio vai agir de forma mais forte. No deserto você não tem nada. No deserto fica claro que a gente depende totalmente de Deus. Porque se Deus não cuidar das pessoas no deserto, como que as pessoas vão comer? Como que as pessoas vão beber? Cadê a água no deserto? Cadê a comida? O povo de Israel, quando foi libertado das mãos do faraó, passou 40 anos no deserto. Por que passou 40 anos no deserto? Porque o povo de Israel foi estabelecido por Deus para ser o povo que evangelizaria os tempos antigos. Porque nos tempos antigos, as pessoas adoravam a falsos deuses e viviam como escravos. Porque era um tempo de muita injustiça e de muita violência. Então, a nação que era mais poderosa subjugava brutalmente as outras nações. E os que sobreviviam das guerras se tornavam escravos. E eram tratados como escravos. E se acostumavam a viver como escravos, debaixo de todo tipo de injustiça, de pecado, de violência, de tudo de mal que você imagina. Só que as pessoas foram se acostumando a isso. Só que o povo de Israel era um povo que foi escolhido por Deus para revelar Deus para a humanidade e para viver em Deus. E para evangelizar, para mostrar para todas aquelas nações terríveis e poderosas que os deuses deles eram falsos. E o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Só que eles foram escravizados durante 400 anos no Egito. Então, como é que eles iriam começar a sua missão de evangelizar os povos antigos, se eles estavam vivendo como esses povos, como escravos? Muitos deles adoravam já falsos deuses. Então foram necessários 40 anos no deserto para que este povo de Israel, libertos do faraó pelo poder de Deus, se acostumasse de novo a ser povo de Deus. Você percebe? Fosse purificado. Então o deserto é lugar de purificação. Mas Jesus não precisa ser purificado. Jesus, ele é puro, porque ele é o verdadeiro Deus que se faz homem. Jesus vai ao deserto para mostrar para a humanidade como é que a humanidade deve se defender do inimigo dele. Porque Jesus foi tentado no deserto. A tentação do poder, a tentação da fome, a tentação, sabe, teve as grandes tentações. Jesus foi tentado no deserto. E Jesus venceu todas as tentações. E ao vencer todas as tentações, Jesus revela para a humanidade que o demônio e o pecado não têm a última palavra. Porque o homem, movido por Deus, protegido por Deus, em estado de graça, sob a ação do Espírito Santo, ele tem como se proteger do demônio, ele tem como vencer o demônio. Mas no deserto não era suficiente, porque Jesus não tinha vencido a morte ainda. Jesus, no deserto, vence a tentação,
vence a ação demoníaca. Ele revela a ação demoníaca, ele revela a maldade do demônio, ele revela a ação do demônio, ele revela a existência do demônio. Eu não preciso ter medo do demônio, porque Jesus venceu o demônio e nos ensina como vencer o demônio no deserto. Eu só não posso me aproximar do demônio, dar espaço para o demônio. E é isso que Jesus vai mostrando no deserto. Então ele passa 40 dias no deserto, e no finalzinho desses 40 dias é que o demônio vem para tentar Jesus. E Jesus vence o demônio, porque ele está movido como homem, movido pelo Espírito Santo. Então ele nos mostra que a gente precisa do Espírito Santo, que a gente precisa ser movido pelo Espírito Santo, que a gente precisa do entendimento que o Espírito Santo nos dá, senão a gente nem percebe a tentação. A pessoa está com tanta fome, imagine 40 dias no deserto em jejum, 40 dias. Gente, eu se eu fico um dia sem comer, já me sinto mal. Imagine 40 dias sem comer. Jesus ficou 40 dias no deserto sem comer. E no finalzinho desses 40 dias, o demônio se revela para Jesus e fala, transforma essas pedras em pão. Aí você mata a sua fome. Ou seja, desobedece ao Pai, porque foi o Pai quem quis que Jesus fosse para o deserto 40 dias, movido pelo Espírito Santo. Deus Pai queria mostrar para a humanidade como que a humanidade pode se defender do demônio. Agora, se Jesus transformasse a pedra em pão, ele estaria obedecendo ao demônio e não ao Pai. Ele estaria cedendo, por causa da fome que ele sentia, à vontade do demônio, não à vontade de Deus. Então Jesus chega para o demônio e fala, não só de pão vive o homem. Eu estou com fome, mas na minha fome eu sou sustentado por Deus. Eu obedeço a Deus. Era necessário que o homem compreendesse isso. Por isso que Jesus vai para o deserto. Jesus não precisava desta purificação. Jesus queria sentir o nosso sofrimento diante da tentação. Jesus, movido pelo Espírito Santo, queria perceber a nossa fragilidade. Jesus sabe tudo. Jesus sabe disso, mas ele queria passar por isso para mostrar para todos nós que é possível, como homens, superar as tentações, até mesmo a fome, até mesmo a raiva, até mesmo o orgulho. O demônio leva Jesus para cima do alto de uma cidade tão linda e mostra, tudo isso aqui me pertence, o demônio falando. Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Veja, a petulância do demônio. Então, Jesus no deserto está mostrando que existe o demônio, que ele tem ação, que ele tem poder, e é um grande mistério. Por que o demônio tinha esse poder? Né? Por que o demônio era capaz de oferecer para Jesus algo que pertence a Deus, não a ele? Porque o demônio, antes de ser demônio, era um anjo de luz. E Deus chamou este anjo de luz para cuidar do mundo onde Jesus viria reinar. Então ele deu capacidades para o demônio, para o anjo de luz, que era Lúcifer, para cuidar deste mundo, para zelar por esse mundo. O anjo de luz não era dono do mundo, o dono do mundo é Jesus. Mas o demônio se apoderou do mundo, tomou posse de algo que não era dele, estava roubando de Deus. Então Deus está permitindo que a humanidade enxergue que o demônio é mentiroso, que o demônio tem poder, mas é um poder limitado. E ao perder a sua graça, ao deixar de ser um anjo de luz, ele perde a ação de Deus sobre ele. Mas ele continua nessa realidade. Veja, Deus criou Lúcifer para cuidar da terra, para cuidar da onde Jesus iria ser o rei dos reis, o Senhor dos senhores. É para isso que Deus criou os anjos. Só que Deus não vai destruir o demônio, porque Deus ama tudo que ele criou, mesmo que esta criatura tenha se afastado totalmente dele, tenha se tornado seu inimigo, tenha tomado ódio de Deus. Deus não tem ódio de ninguém, de nada. Então Deus criou o Lúcifer, que depois se torna Satanás, o demônio, porque ele perdeu a graça que o santificava, mas ele não destrói Lúcifer. Ele não tira de Lúcifer a capacidade que ele deu de cuidar do mundo. Lúcifer é que toma conta de forma errada. Lúcifer é que toma uma série de decisões erradas. Então, no deserto, Deus está revelando para a humanidade a face mentirosa do demônio, porque ele sempre se apresenta como dono de tudo, como o senhor de tudo, como tendo poder para tudo, e ele não tem toda essa bola.
Ele tem um certo limite de ação. Deus fez com que ele fosse um anjo que cuidasse, não que tomasse posse. Quem tem a posse é Deus. Então era necessário que os homens descobrissem isso. Era necessário que os homens tomassem consciência de que o demônio é o pai da mentira, que o demônio não tem todo esse poder. Quem tem esse poder é Deus. Então, nesse instante, Jesus revela, olha, quem manda aqui é Deus. Quem manda aqui é Deus, não é você. Você não tem esse poder todo. Quem tem esse poder é meu Pai. Veja, então Jesus está revelando para a humanidade verdades que são importantíssimas, que o pecado desarranjou, que o pecado tirou do centro. Então é importante a gente entender isso. Veja, as tentações de Jesus, Jesus quis passar para revelar o mal, e para revelar que o mal é vencível, para revelar que o mal não é todo-poderoso. O todo-poderoso é Deus. O mal é uma criatura que tem um certo limite de poder, que tem um certo limite de atividade, e que não é todo-poderoso, onisciente, onipresente. Ele é criatura. Ele é um pouco mais forte que a gente, mas perto de Deus ele é nada. Se Deus não estalar de dedos, ele poderia fazer o demônio sumir, mas ele não faz o demônio sumir, porque ele criou o anjo de forma perfeita. Foi o anjo que se afastou de Deus e perdeu a graça e a força que ele tinha. Perdeu a inteligência aprofundada que ele tinha. Ele mantém a inteligência angélica, mas aquela inteligência iluminada que o Espírito Santo dá, ele perdeu. Tanto é que ele se acha dono de algo que ele foi chamado para ser administrador, para ajudar a administrar. Dono é Deus. Então, no deserto, Deus vai revelando tudo isso. Por isso que Jesus foi para o deserto, para que a gente compreendesse essas coisas, para que a gente compreendesse que Deus é Deus e nós somos todos criaturas, inclusive os anjos. Então, Jesus, quando volta do deserto, ele venceu o demônio, mas ele ainda não tinha vencido a morte, que era o último meio de escravidão que o demônio tinha sobre a humanidade. Ele vai vencer o pecado na cruz, vai vencer a morte na ressurreição, percebe? E já venceu as mentiras do demônio no deserto. Então você vai entendendo a ação de Jesus iluminada pelo Espírito Santo. Sabe, Jesus como homem, ele passa por tudo isso, continua obediente ao Pai, continua dando ouvidos ao Pai, continua amando ao Pai, graças à ação do Espírito Santo dentro dele, porque ele se fez homem. Ele não fingiu que era homem. Quando nós estivermos estudando a história da igreja, você vai perceber que teve um monte de heresias que não acreditavam que Jesus era homem. Que acreditavam que, inclusive, tinha heresias que acreditavam que Jesus era uma imagem de homem, não era homem de verdade. Mas se Jesus não fosse homem de verdade, ele não poderia ter oferecido ao Pai, em nosso lugar, aquilo que só ele poderia oferecer para a nossa salvação. Percebe? Por isso que é importante a gente estudar esses detalhes todos, recordar esses detalhes todos, porque quando nós estivermos estudando a história da igreja, que é o final, depois do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos começar a estudar a história da igreja, é importante a gente entender esses detalhes todos. Então agora eu estou recordando com vocês, porque mudou o horário do programa, está chegando um monte de gente de fora que não está acostumada, as pessoas não estão acostumadas com a nossa formação que nós já tivemos. Inclusive, toda essa formação muito mais aprofundada está gravada na igreja, na Rádio 9 de Julho, nos programas do Kairos. Os primeiros 100, 200 programas do Kairos é tudo sobre isso. Basta você ouvir aos poucos esses programas que estão gravados na Rádio 9 de Julho, para você ir se colocando e aprendendo e aprofundando, tá bom? Então, Jesus volta do deserto, movido pelo Espírito Santo, e vai começar a sua vida pública, porque João Batista foi morto. Agora é a vez de Jesus. Então começa assim, Lucas. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo. Olha que informação importante para a gente. Jesus, ele é movido na sua vida pública pelo Espírito Santo. A vida pública de Jesus é uma vida onde ele vai ensinar, vai revelar quem é Deus de forma plena, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai revelar que Deus é amor, vai revelar que Deus é perdão, vai revelar que Deus é justiça,
não é só amor e perdão, é justiça também. Que Deus é pai, não é só pai, é providente, cuida. Ele não só criou, ele criou e mantém, ele criou e cuida. Adão e Eva foram criados e colocados no jardim, não foram jogados no mundo, entende? Foi o pecado que afastou Adão e Eva de Deus e foi o pecado que fez com que o homem e a mulher tivessem uma série de problemas. E para resolver esses problemas todos, Jesus se faz homem. E aqui, nesse instante, Jesus está se revelando. Veja, ele começa a sua vida pública, Jesus vai realizar uma série de milagres, de curas. Como é que ele, homem, é capaz de fazer isso? Se não sob a ação do Espírito Santo. Lembre-se, Jesus é Deus que se faz homem, mas ele está agindo como homem. Ele vai se oferecer ao Pai como nossa justiça a partir de ser Deus e homem, mas ele vai se oferecer na condição humana. Mas a condição de Jesus permite ele oferecer ao Pai a justiça necessária perante a injustiça que nós causamos a Deus. Já expliquei isso para vocês. Tá bom? Então Jesus, veja que versículo importante, versículo 14 do Evangelho, do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo. Cheio da força. Repete comigo. Jesus, cheio da força do Espírito Santo, voltou para Galiléia. Então, quem está movendo Jesus? É a vontade de Jesus? Não. É a vontade do Pai. Deus Pai é quem manda em Jesus, digamos assim. Como é que Jesus sabe qual que é a vontade do Pai? Através da ação do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. Jesus vivia em oração constante com Deus Pai. O nosso modelo de oração é Jesus. É Jesus quem faz tudo o que o Pai quer. Mas como é que Jesus sabe o que o Pai quer? Porque ele escuta o Pai. E como é que Jesus, como homem, escuta o Pai? Na vida de oração, através da força do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai revelando para o Filho, que é a segunda pessoa da Trindade, a vontade do Pai, como homem. Jesus, como segunda pessoa da Trindade, Deus sabe plenamente qual é a vontade do Pai. Mas como homem, ele precisa da ação do Espírito Santo para agir de acordo com a vontade do Pai aqui no mundo. Lá no céu, ele sabe por si, porque ele é tão unido ao Pai que ele sabe por si. Agora, no mundo, como homem, ele precisa de oração, de vida de oração. Ele precisa estar a par daquilo que o Pai quer a cada instante, a cada momento. E Jesus vive para fazer a vontade do Pai. E Jesus vive para fazer com que a gente conheça o Pai. Percebe? Então ele está movido pelo Espírito Santo. Como homem, numa vida de profunda oração. Durante o dia, Jesus fazia o que o Pai mandava. E à noite, Jesus ficava em oração para ouvir o que o Pai queria que fosse feito no dia seguinte. Mas como é que ele ouvia? Porque ele estava em profunda oração. Oração é diálogo, é conversa. Eu falo e alguém responde. Mas como é que eu escuto que Deus responde? Porque a oração é a resposta de Deus, através da ação do Espírito Santo. Então veja, num trecho tão pequenininho, Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo, volta para Galiléia. Quanto conhecimento tem aqui, gente? Quanta coisa para aprender só nessa pequena parte desse versículo. Você entende? Numa frasezinha, carrega uma riqueza espiritual imensa. Uma riqueza espiritual que ultrapassa a nossa própria compreensão. Não é lindo? Então, Jesus, como homem, ele veio para salvar a humanidade, porque ele ama a Deus. E ele quer fazer com que esse Deus que ele conhece e sabe seja amado pela humanidade. Então, ele está revelando esse Deus. Para isso era necessário a ação do Espírito Santo. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Por quê? Por que a fama de Jesus acaba acontecendo por toda a região? Não tinha televisão, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha microfone, não tinha conjunto de música, não tinha nada. Como é que a fama de Jesus, como sendo um homem santo, um homem diferente dos outros homens,
vai sendo divulgada. Veja, a ação do Espírito Santo. A santidade de Jesus é claríssima. Por que a santidade de Jesus é claríssima? Primeiro, pelo lado negativo. Jesus vive num tempo onde a humanidade está dominada pelo pecado. Inclusive, os sacerdotes e os religiosos daquela época, os judeus, né? Jesus não tinha estabelecido ainda a Igreja Católica. Então, havia os sacerdotes que ofereciam a Deus, no templo, ofertas. Esses sacerdotes deveriam ter uma vida ilibada, santa. Havia também pessoas que ensinavam, os fariseus. Os fariseus ensinavam os mandamentos para o povo. Então, esses homens deveriam ser homens santos. Só que nem os sacerdotes, nem os fariseus, e nem aqueles que estudavam profundamente as Escrituras eram santos. Eles já estavam completamente corrompidos. O homem vai se afastando de Deus, mesmo os religiosos. Então, aquele povo estava acostumado com pessoas corruptas. Sabe? Então, quando você percebe um religioso que está corrompido, um rei que está corrompido, um sacerdote corrompido, você percebe, você nota. Então, o povo já estava sofrendo isso há muito tempo. Então, quando Jesus começa a se revelar, ele é luz, ele está cheio do Espírito Santo. A forma com que Jesus fala, a forma com que Jesus trata as pessoas, a forma como Jesus olha para as pessoas. Aquilo que Jesus faz transcende, porque ele está cheio da força do Espírito Santo. Então, essa força do Espírito Santo faz que Jesus viva de forma santa, linda, coerente, maravilhosa, e as pessoas percebem isso. E uma fala para a outra, olha, tem uma pessoa lá, tem um rapaz lá que fala de uma forma diferente. Sabe, ele ensina de uma forma diferente, ele olha para a gente de uma forma diferente, ele trata a gente de uma forma diferente. Veja, os pequenos detalhes, movidos, os pequenos detalhes que são grandes, não são pequenos ao olhar humano, mas são grandes na sua realidade. Na vida de Cristo, tudo na vida de Cristo é movido pelo Espírito Santo. Então, Jesus, quando ensina, ele ensina com poder. Jesus, quando cura, ele cura com poder. Jesus, quando dá um conselho, ele dá conselho com poder. As pessoas paravam perto de Jesus e ficavam horas e horas escutando Jesus falar, sem cansar, sem comer. Então, Jesus, ele se preocupava, ele conseguia olhar dentro do coração e da alma das pessoas. E fazia isso com amor. Fazia isso para libertar as pessoas dos pecados. Então, a fama de Jesus ia correndo, porque Jesus é santo. A santidade não precisa de meio de comunicação. A santidade se espalha. Veja, eu sou dentista. Hoje você tem um monte de formas de fazer propaganda da odontologia, do seu consultório, do seu trabalho, tem um monte de formas de propaganda, um monte dela. Mas antigamente, quando eu comecei lá, me formei em 85 como dentista. Eu tenho 64 anos de idade. Eu me formei como dentista em 85. Então, esse ano eu faço 40 anos de formado de dentista. Então, a gente não tinha tanta ferramenta de propaganda como tem hoje. A fama do dentista corria de boca em boca. Então, se viesse um paciente no meu consultório, quando vinham os pacientes no meu consultório, os pacientes vêm no meu consultório, mas quando eles vinham lá no começo, se eu tratava bem, se eu cuidava bem, se eu tratava com honestidade, com honra, se eu resolvia o problema do paciente, este paciente falava para mais um monte de outros pacientes que vinham me buscar no consultório, que vinham me procurar no consultório. Então, chamava propaganda de boca a boca. Se eu fosse um péssimo dentista, também eles iriam saber que era um péssimo dentista e não viria ninguém no meu consultório. Então, o consultório antigamente de dentista e de médico, de qualquer outra profissão liberal, o que funcionava para valer era o boca a boca. Então, as pessoas falavam, eram bem tratadas, os problemas eram resolvidos, então eles traziam outros para mim. Outros e outras, os filhos, a esposa, as netas, os bisnetos, os sobrinhos, e o consultório ia ficando cheio, boca a boca. E aí você vai percebendo como é que funciona isso.
Então, por isso que Jesus fala aqui, e a sua fama divulgou-se, a boa fama de Jesus. Divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Veja, aqui é o comecinho da vida pública de Jesus. As pessoas estão se deparando com essa santidade. Depois, essa santidade de Jesus vai agredir muita gente. Veja, as coisas são importantes. É por isso que é importante a gente estudar. É por isso que é importante a gente compreender a religião como a igreja ensina. Veja, vamos analisar aqui um pequeno detalhe que é importante para a gente compreender o que está falando aqui o Evangelho. A santidade, ela é linda quando ela é percebida por pessoas que querem mudar de vida. A pessoa percebeu que errou, percebeu que a vida está ruim, percebeu que as decisões que tomou levaram a uma vida quebrada, a uma vida cheia de problemas. Então a pessoa está arrependida disso. Para essas pessoas que estão arrependidas, que deixaram o Espírito Santo revelar os pecados dela ou dele, e querem mudar de vida, para essas pessoas Jesus é muito legal. É muito lindo. Porque Jesus fala a fundo no coração da gente. É a conversão. Agora, para quem não quer, para quem ganha dinheiro com o pecado, para quem ganha dinheiro com o erro, para quem ganha dinheiro com a corrupção, para quem tem poder, para quem que foi construído em cima do mal, aí a santidade de Cristo incomoda muito. Veja, quantos negócios que estão sendo feitos hoje em dia em cima de pecados terríveis. Veja, o aborto, ele é um pecado hediondo. Matar uma criança no ventre da mãe é pecado que clama ao céu. Por incrível que pareça, tem muita gente que ganha dinheiro com o aborto. Com o aborto, ele promove um holocausto. Milhões de seres humanos estão sendo mortos no mundo durante o ano por causa de aborto. Imagine quantos abortos já estão acontecendo, há quantas décadas que o aborto está acontecendo, quantos seres humanos foram eliminados. É um holocausto, é uma destruição. Isto clama ao céu, isto clama vingança do céu. Deus não fica indiferente vendo os seus filhos sendo mortos de forma crudelíssima, de forma covarde, de forma vil e brutal. Porque o aborto é arrancar pedaços de uma criança e matar essa criança no ventre da mãe. Só que eles pegam esses pedaços e vendem esses pedaços. Eles pegam células e vendem essas células. Eles pegam órgãos que são bem pequenininhos e vendem. Veja, tem gente lucrando e milhões e bilhões em cima disso. Essas pessoas não querem ouvir o que Jesus ensina. E aí você vai compreendendo que não é tudo cor-de-rosa. Que falar a verdade, que apresentar Cristo, que apresentar uma vida de santidade, vai fazer bem para todo mundo, mas muita gente não vai aceitar. Muita gente vai se rebelar. E aí você vai compreendendo por que Jesus sofreu tanto, por que a igreja sofre tanto, por que os profetas do Antigo Testamento sofreram tanto. Porque vai contra interesses. Compreende? Como é importante entender a palavra de Jesus. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. A sinagoga era onde o povo judeu se reunia para ler a palavra de Deus. Quem lia a palavra de Deus era o sacerdote. O fariseu ensinava na sinagoga. Percebe? A sinagoga, depois eu vou explicar mais lá na frente para vocês por que da sinagoga. Mas a sinagoga é onde eles partilhavam a palavra, o Antigo Testamento, o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. E depois, com o tempo, também os profetas, também os livros sapiensais. Então, lá onde esses livros eram lidos e eram estudados. Tá bom? O povo se reunia nas sinagogas para ouvir a palavra do Antigo Testamento. Então, continuando. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado. Sábado era o dia que eles se reuniam, gente. Nós, católicos, nos reunimos no domingo. Por que eles se reuniam no sábado? E por que nós nos reuníamos no domingo?
Porque Deus mandou, nos mandamentos, guardar o sábado. Mas Jesus ressuscitou no domingo. Então, o dia santo para o católico é o domingo, porque é a ressurreição de Cristo, é a vitória de Cristo sobre o pecado, sobre o erro, sobre a mentira, sobre a morte, sobre o demônio. Então, nós celebramos a vitória de Cristo no domingo. Então, veja, ele se reúne, porque Cristo ainda não tinha ido para a cruz, morto e ressuscitado. Estava começando a sua vida pública, movido pelo Espírito Santo. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o costume, e levantou-se para ler. Lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Isaías era um profeta do Antigo Testamento, um grande profeta. Jesus vai ler o livro do profeta Isaías. Veja que coisa magnífica. Isaías foi o profeta que viu a mãe de Jesus. Uma virgem dará à luz. Isaías publicou essa profecia, falou essa profecia séculos antes de Jesus existir. Então, o profeta Isaías, um profeta judeu do Antigo Testamento, ele era um homem tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, só que agia de fora para dentro, não agia de dentro para fora. Isaías, movido pelo Espírito Santo, teve a visão da Virgem Maria concebendo a Cristo. Veja que coisa mais linda. Isaías viu Jesus na cruz. É dádiva, é o Espírito Santo revelando para aquele profeta, Isaías, do Antigo Testamento, a chegada do Messias. Por que o Espírito Santo está fazendo isso com Isaías? Veja, vamos entender aqui um pouquinho para a gente... No tempo de Isaías, o resto de Israel, o sul de Israel, onde tinha Jerusalém é onde tinha a cidade que tinha o templo. Então, Israel, depois que o povo de Israel chegou na Terra Prometida, que eles saíram do deserto, eles chegaram na Terra Prometida e começaram a viver na Terra Prometida. E na Terra Prometida eles foram tendo juízes, depois os reis, e no tempo dos reis, Israel era uma nação composta de 12 tribos que Davi havia reunificado. Depois de Davi vem Salomão, e depois de Salomão, o filho de Salomão não era um homem adequado para ser rei. Então, a nação de Israel se dividiu em duas. Ficou uma parte para o norte de Israel e uma parte para o sul, aonde tinha o templo. Você percebe? Veja, já começou o erro. Já começou a idolatria. Por causa da idolatria, Israel se dividiu. Então ficou, em vez de ser uma nação única, passou a ser uma nação que tinha umas características diferentes da do sul, do norte e do sul. Capitais diferentes, inclusive. Essa região do norte foi assimilada, os judeus do norte foram assimilados por um grande povo chamado assírio. E a parte do sul continuou mantendo as características do povo judeu, cuja capital era Jerusalém. Só que aquele povo achava que por ter Jerusalém como capital, onde havia o templo não havia sinagoga, havia o templo, onde se faziam as grandes ofertas do povo para Deus. Então, eles achavam que só pelo fato de ter o templo não aconteceria nada com eles. Só que, lá pelas tantas, uns 600 anos depois que o norte foi dominado pela Síria, um povo dominou o sul de Israel e levou Israel como escravo de novo. O resto do sul de Israel, a nata de Israel, foi levada para a Babilônia como escravo. Percebe? Destruiu Israel, destruiu o templo. Então, um pouquinho de gente ficou em Israel e o resto, que tinha sobrado do sul, foi levado para a Babilônia. Então, de novo, Israel cai em escravidão. Israel vai conhecer a pior fase da sua existência, o exílio da Babilônia. O resto de Israel vai conhecer a pior fase da sua existência. E Isaías surge nesse tempo. Isaías, junto com Jeremias, com Ezequiel, são profetas que vão avisar, olha, o sul vai cair, o sul vai cair, o sul vai cair. E o povo não acreditava porque tinha o templo. Até que o sul caiu. E ao cair, escravos, se tornaram escravos. Agora, os profetas que foram levados juntos também, como escravos, vão animar o povo a não perder a esperança, porque um dia eles voltarão para Jerusalém. E é o que acontece.
Isaías, nesse instante, ele está ensinando, assim como o profeta Ezequiel e Jeremias, estão ensinando, olha, caímos, agora nós vamos retomar. Nós vamos retomar. Por isso que Deus ilumina esses homens. Então, Isaías aqui está sendo iluminado para ver que, olha, aquele povo está na escravidão de novo. Eles poderiam perder todas as esperanças. Então, Isaías fala, não perca, porque Deus vai nos dar um libertador. Deus vai reconstruir os muros de Jerusalém. Deus vai reconstruir o templo. Israel vai voltar a existir. Vai ser nos dado um Salvador, e esse Salvador vai nascer de uma virgem. Percebe? Percebe a importância da ação do Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, ele está sustentando esses homens, para que esses homens sustentem o povo que está completamente dominado, completamente sem esperança. Esse é o contexto de Isaías. Então, Jesus pega Isaías, esses trechos de Isaías, e começa a ler agora em Jerusalém, na sinagoga. Não é mais no templo, ele está na sinagoga. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Veja, Jesus está confirmando Isaías. Que coisa mais linda. E Isaías avisa que Jesus é cheio do Espírito Santo. Então Jesus está falando para essas pessoas, sou eu. Esse que Jesus fala, sou eu. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu. O que é ungir? É encher, é inundar. Uma dona de casa sabe o que é ungir. Ungir é você, por exemplo, você vai pegar vai fazer um bolo. Vai fazer um bolo, você pega aquela travessa, né, aquela forma, e passa óleo, passa manteiga ou passa margarina para deixar aquela forma untada, ungida, cheia de óleo. Então é isso que Jesus está falando. Olha, lendo Isaías, confirmando a profecia de Isaías, Jesus está falando. A passagem que está escrito, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu, porque me encheu de óleo. Os reis no Antigo Testamento eram ungidos. O profeta via lá, amando de Deus, movido pelo Espírito Santo, e ungia com óleo a cabeça do rei. Colocava óleo na cabeça do rei, derramava óleo na cabeça do rei. É um sinal de unção. É um sinal que aquele rei foi escolhido por Deus e recebeu parte da força de Deus para exercer a sua função de rei. E para isso era necessário a ação do Espírito Santo, para que o rei fosse um bom rei. Porque se o rei não tivesse a ação do Espírito Santo, ele seria um péssimo rei. Ou se o rei não obedecesse aquilo que o Espírito Santo exigia que ele fizesse, ele seria um péssimo rei, como tiveram péssimos reis no Antigo Testamento, lá de Israel. Então, veja, o rei era ungido. Então, Jesus está falando, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Qual boa nova aos pobres? O Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus, o Novo Testamento, Evangelho significa boa nova. O que é a boa nova? A boa nova é, olha, o pecado não tem mais a última palavra. O demônio não é todo poderoso. Deus ama, Deus existe, Deus age, Deus nos liberta. E o máximo da libertação vem através de mim, de Cristo. E vamos escrever uma história nova, um povo que agora é ungido, assim como o seu Cristo foi ungido. Um povo que tem agora o Espírito Santo dentro dele. Não está mais agindo de fora para dentro. Veja, então ele está anunciando uma realidade nova, um tempo novo, um tempo onde o Espírito Santo vai ser aquele que vai transformar os corações. O homem não está sozinho, nunca esteve. A força para viver os mandamentos vem de Deus, vem do Espírito Santo. Essa é a boa nova. O demônio não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é Jesus Cristo. Veja, então Jesus aqui está anunciando a sua missão e anunciando a sua vitória. Presta bem atenção nisso.
Jesus Cristo, ele não é só mais um rei. Jesus Cristo, ele não é só mais um profeta. Jesus Cristo é aquele que vence. É aquele que transforma tudo. É aquele que refaz a história. Tanto é que a história ela é dividida em duas grandes etapas. Antes de Cristo e depois de Cristo. Por quê? Porque Jesus é Deus que se faz homem. E Jesus está na sua humildade, porque ele não é uma pessoa prepotente, ele não é uma pessoa orgulhosa, ele não é uma pessoa vaidosa, ele é Deus, ele é santo, ele é perfeito. Ele está revelando que ele vai ser vitorioso em tudo, de uma forma humilde, de uma forma pequena, mas poderosíssima. A Eucaristia é sinal deste poder e desta humildade. Você chega para receber Jesus na Eucaristia, você só enxerga um pedaço de pão. Mas naquele pão, já não é mais pão, é a carne santa de Jesus, é o sangue santo de Jesus que foi transformado pelo poder do Espírito. Só que a gente não enxerga. É a fé que me revela que Jesus está presente naquele pão, que não é mais pão, que é carne e sangue de Cristo. Percebe? É poderoso ao extremo, porque tudo foi feito por Jesus e para Jesus. Tudo. O universo funciona por causa de Jesus e para Jesus. Só que Jesus, ele é humilde. Ele é todo poderoso, mas ele é todo humildade. Por isso a Eucaristia é importantíssima, porque nós estamos diante da presença de Deus verdadeiro. Da presença do Salvador, do Senhor, daquele que venceu o demônio, daquele que venceu a morte, mas ela está escondida. Veja, gente, se a gente chegasse hoje, se Deus se revelasse para a gente hoje, na sua glória, deixa eu tomar esse golinho d'água aqui, peraí. Se Deus se revelasse plenamente na sua glória, nenhum de nós sobreviveria. Porque a glória de Deus é tão grande, é tão intensa, é tão infinita, que só de enxergar a glória de Deus nós seríamos esmagados. Não é que Deus quereria nos esmagar, mas a glória dele é tão fulgurante, é tão poderosa, é tão maravilhosa, que a gente não sobreviveria, a gente não suportaria de tanta felicidade. Nós cairíamos mortos diante de tanta felicidade. Por isso que Deus, ele é humilde. Porque se Deus quisesse se revelar para a gente na sua plenitude, nós não teríamos liberdade de escolha. Porque nós estaríamos tão ligados a esta beleza que nós não teríamos como falar não para Deus. Só que Deus criou a humanidade com a capacidade de sim ou não. Eu posso aceitar esse Deus. Então eu preciso aceitar esse Deus primeiro pela fé. E pois no dia que eu morrer, que eu vou enxergar Deus frente a frente, por isso que eu só vou enxergar Deus depois da morte. Porque se eu for ver a beleza de Deus, a majestade de Deus, eu não consigo continuar vivo. E não consigo dizer não para ele. Porque tudo vai me atrair para essa beleza. Percebe? Então veja, tudo isso está aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. Enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres. Qual boa nova? Deus é o vitorioso, não é o mundo que é o vitorioso, não é o pecado que é vitorioso, não é a dor que é vitoriosa, não é a tristeza que é vitoriosa. Percebe? Mas isso é necessário acontecer a partir de dentro, a partir da fé, a partir da iluminação do Espírito Santo. Primeiro é de dentro, para depois enxergar fora. Para salvar os contritos de coração. O que é um coração contrito? Um coração contrito é um coração que foi machucado pela vida. É um coração que foi machucado pelas injustiças. É um coração que foi humilhado, desprezado, deixado de lado. Lembra de Isabel? Para curar os corações, nós não nascemos para ter coração contrito. É o pecado que nos machuca, é o pecado dos outros que nos machuca, é o nosso pecado que nos machuca. E é o nosso pecado que vai fazendo com que o nosso coração perca a esperança, perca a alegria, perca a vivacidade. O nosso coração vai ficando empedrado. Nós não nascemos para ter coração empedrado. Nós nascemos para ter um coração de carne. E quem vai curar esse coração é Cristo, através da ação do Espírito Santo. É uma ação interior. Fomos magoados e criamos um coração triste.
Esse coração triste precisa ser curado lá dentro. Quem vai curar? O Espírito Santo. E quem vai dar para curar o Espírito Santo para a gente? Jesus. Para salvar os contritos de coração, para anunciar aos cativos. Veja, uma pessoa que está presa ao vício, cativo é alguém que está preso. Uma pessoa que está presa ao vício da droga. Sem a força de Deus, ela nunca vai se libertar dessa prisão. Uma pessoa que está presa à pornografia, ao vício da pornografia. Sem a força de Deus, a pessoa nunca vai se livrar desse vício. Ela vai sempre voltar a cair. Ela fica um tempo sem, depois cai. É necessário a força de Deus para nos livrar dos vícios, das prisões. Quem está preso à masturbação ou preso à masturbação, se não tiver a ação de Deus agindo dele, não vai se livrar deste vício, desta prisão. Então veja, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vida. Veja, se eu vivo no pecado, se eu estou no pecado, eu nem enxergo que eu estou no pecado. Eu vivo em função daquele pecado. Então eu trato mal todo mundo, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu sou vaidoso, e eu não percebo claramente. Eu estou cego à ação maléfica e destrutiva que o pecado realiza em mim e que realiza através de mim. Uma pessoa que vive perto de alguém prepotente e orgulhoso é uma pessoa que sofre pra caramba. Mas o prepotente e orgulhoso nem percebe que essa pessoa está sofrendo. Porque ele está cego, ela está cega. Quem me revela a feiura do pecado, quem me revela o dano que o pecado realiza em mim e nos outros, é o Espírito Santo. E quem me dá o Espírito Santo é Jesus. Então é Jesus quem vai me revelar o dano que o pecado é e realiza em mim, e eu, vivendo neste pecado, acabo danificando a vida de milhares de outras pessoas. É Deus quem vai me revelar isso. Por isso fala a cegueira, os cegos, a restauração da vista. Não basta só eu enxergar o mal, porque eu não enxergo nem o mal, mas também não basta só enxergar o mal, eu preciso superar o mal. E como é que eu vou superar o mal sendo simples criatura? No poder do Espírito Santo. É Deus quem vai me dar forças para reerguer, para começar uma vida nova, para começar a viver de forma como Deus quer que eu viva. Percebe a ação do Espírito Santo? Para publicar o ano da graça do Senhor, para publicar que Deus vive, para publicar, para viver em Deus e ensinar as pessoas a viverem em Deus. Aqui entra também a importância da evangelização. Veja, tudo isso está nesse trecho, nesses dois versículos, versículo 14, 15, 16, 17, 18 e 19, nesses 6 versículos do capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Que coisa maravilhosa, né? Que ação lindíssima do Espírito Santo. Vamos ler esses 6 versículos mais uma vez, para você ter esse versículo como um todo no seu coração. Jesus, então, cheio da força do Espírito Santo, voltou para Galiléia. E a sua fama divulgou-se por toda a região. Ele ensinava nas sinagogas e era aclamado por todos. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías e escolheu a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Porque enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para salvar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista e para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Veja, toda vez que eu olho para Jesus, eu compreendo. Deus é todo-poderoso. Deus é o Senhor. Deus tem a última palavra. O Senhor do mundo não sou eu, não são os homens, não é o demônio. O Senhor do mundo é Deus. Então, o meu futuro está nas mãos de Deus. O futuro do mundo está nas mãos de Deus. Não está nas mãos do homem, não está nas mãos da economia, não está nas mãos das ideologias, não está nas mãos da filosofia, está nas mãos de Deus. Tá bom?
eu acho que é o suficiente para hoje, né? Deu para a gente ter uma noção da importância do Espírito Santo, tanto na vida humana de Jesus, quanto também na nossa vida. Olha, dúvidas, por favor, mande essas dúvidas. Acho que agora já vai dar para mandar. Já vai ter como gravar no Zap a sua mensagem. Uma mensagem de apoio, uma mensagem de crítica construtiva, uma dúvida, uma pergunta. Grave para a gente e mande via Zap, para que essas mensagens gravadas via Zap, no telefone, deixa eu pegar aqui o telefone da rádio, 3932.600, que é o Zap da rádio, manda para a gente esta pergunta, esta dúvida, esse questionamento, ou esta crítica gravada, para a gente poder escutar, e o que for possível a gente põe como para todo mundo ouvir. Tá legal? 3932.600. Manda gravado para mim. Valeu, gente. Fiquem com Deus, uma boa noite. E até amanhã, se Deus quiser.